Olá, corredor! Olá, corredora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. E hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente, que vai ser a análise desse livro aqui, ó. Correndo com os quenianos. Paixão, aventura e os segredos do povo mais veloz da Terra. Então eu vou trazer uma breve resenha desse livro aqui e trazer os pontos que levam os quenianos a serem tão bons na corrida, que talvez você já tenha se feito essa pergunta: por que os quenianos são tão bons? Por que eles correm tão rápido? É genética? É o ambiente? Eles são abençoados? Enfim, a gente vai descobrir isso nesse vídeo de hoje. Então, esse livro ele é escrito pelo Adaranan Finn. É difícil, eu vou chamar ele só de Finn. Que ele é um jornalista britânico e também é um entusiasta da corrida. E ele, depois de participar de algumas corridas e voltar a correr, ele decide passar 6 meses no Quênia, morando com os quenianos para descobrir quais são os segredos, o que fazem eles correr mais rápidos. E aí, o livro em si é muito interessante, narra toda essa história dele. Então, ele desde os dias que ele chega lá, como é que é a cultura, como que ele lida, como que ele monta um pequeno grupo de corrida para participar de uma maratona depois. Não vou dar spoiler do livro, mas é muito interessante, ele consegue narrar muitos fatos, você aprende um pouco mais da cultura do Quênia e também das próprias visões dele sobre a corrida e como ele encara a corrida. Então é um livro muito gostoso de ler, é facinho, infelizmente não tem em português, você só vai conseguir adquirir ele em inglês mesmo, não tem não teve nenhum lançamento dele em português, infelizmente. Tentei achar em sebo, nada, nunca foi lançado em português, então vai ter que ser só no inglês. Mas basicamente retrata isso. Só que o ponto que eu quero trazer aqui para vocês são pontos que são destacados no livro, e além dos pontos que são destacados no livro, eu quero fazer o meu próprio minha própria colocação pessoal, trazendo também outros materiais que reforçam isso que está no livro, beleza? Então o primeiro ponto que o nosso herói do livro, né, o nosso narrador do livro, o Finn, ele destaca é a questão da corrida descalça. Ele fica muito viciado nisso no início do livro, ele trata bem no início que ele quer mudar a forma dele de correr, a sua técnica de corrida. E para isso, ele decide começar a correr descalço, ou começar a correr com tênis o mais minimalista possível, porque isso mudaria a forma que ele corre, realmente muda. Ele até destaca, ó: seu corpo não permitirá que você corra com o calcanhar primeiro se estiver descalço. Seria muito doloroso. Com tênis calçados, temos uma falsa sensação de segurança e sentimos que podemos pisar na estrada com a força que quisermos. É semelhante a como colocar uma luva de boxe sobre um ovo antes de bater nela com um martelo. Por quê? Porque aí você não está sentindo o chão e esse impacto é muito maior. Então a gente aterrissa com muito mais força. Isso é realmente verdade. Você pode fazer esse teste aí, experimente correr de tênis e experimente correr descalço. Você vai ver que o seu padrão de corrida muda, principalmente se você estiver numa superfície mais dura. Você precisa abandonar os seus tênis de corrida e começar a correr descalço? Não, você não precisa fazer isso. Mas aí é um trabalho muito mais pessoal meu, de que eu acho que sim, você deve fazer exercícios descalços para melhorar os seus pés. Porque pensa, o pé é o primeiro ponto de contato com o solo. Seguinte, pensa que uma outra analogia. Se você for tocar piano, é mais fácil tocar piano com os dedos aqui, com as mãos livres, ou você pegar e tocar piano com uma luva de boxe? Provavelmente com os dedos livres é mais fácil, né? Porque você vai ter mais mobilidade, você vai conseguir ter uma precisão maior. Com os pés é a mesma coisa. O nosso tênis, ele costuma ser muito fechado. E é por causa dessa imagem aqui, ó, que eu recomendo que você faça alguns exercícios descalços. Você pode ver na imagem aqui do lado como o pé fica diferente quando a gente está com ele dentro de um tênis de corrida e quando a gente está com ele normal. O tênis de corrida muda um pouco a nossa questão de como o pé fica, e também se a gente analisar numa visão de cima, como o tênis de corrida ele é afunilado na ponta, os nossos pés, os nossos dedos dos pés ficam um pouquinho mais esmagados, enquanto que a gente for pegar a posição natural dos pés, é que a ponta deles, os dedos, fiquem um pouco mais largos. Ou seja, eu recomendo que a gente faça esse exercício descalço, assim como o autor do livro descreve, porque assim a gente consegue fortalecer os nossos pés e como ele é esse primeiro ponto de contato com o solo, a gente consegue ter um rendimento melhor. Então não significa que tu precise sair correndo descalço na rua, tá? Porque não é legal, você pode correr de tênis, mas
ações simples que você pode fazer para melhorar isso. Pode treinar descalço na academia ou usar um tênis com pisada, tênis minimalista, com pisada neutra, plano no seu dia a dia. Isso já vai ajudar a fortalecer seus músculos do pé. E um exercício excelente de fortalecimento que eu gosto é fazer uma corrida descalça após o seu treino de corrida. Então, digamos que você fez um longão, ficou ali 1 hora e meia com o pé dentro do tênis. O que tu faz? Terminou o longão, faz um trotinho descalço num gramado que tem aí perto da sua casa, num parque, 5 a 10 minutinhos só para soltar, movimentar esses músculos, já vai estar fortalecendo muito a sua corrida e melhorando, tá? Então, esse é o primeiro ponto que o autor destaca. Como os quenianos, eles passaram muito tempo da vida deles correndo descalço, e esse aqui é até o segundo ponto que eu destaco aqui, que é eles têm uma infância muito ativa, tá certo? Por quê? Porque muitas vezes os quenianos, eles vão correndo até a escola e voltam correndo da escola. Ou seja, eles são muito ativos. A infância deles é muito mais difícil que uma infância comparada à nossa aqui do Ocidente. Eles têm que se deslocar por muito tempo, muitas vezes eles não têm um tênis para ir para a escola, ou seja, eles vão correndo descalços para a escola, eles brincam descalços, eles caminham todo dia descalço. Isso naturalmente fortalece o pé deles e vai fortalecendo ao longo da fase de crescimento, porque a gente sabe que tem algumas mudanças que são feitas quando nós somos crianças e adolescentes, que elas perduram para o resto da vida. Então, se você foi uma criança ativa, uma criança e um adolescente ativo, fez bastante esporte, praticou, seja lá qual esporte for, você provavelmente terá mais facilidade de correr ou de praticar outros esportes na vida adulta. E é algo que, embora a gente consiga até compensar, de certa forma a gente consegue até compensar algumas coisas, mas não tem como substituir, não existe nada que consiga substituir uma infância e uma adolescência ativa, fazendo exercícios, fazendo treinos de força, fazendo corridas descalças, enfim, é essencial. Então essa é uma fase da vida muito importante. E olha só o que o Renato Canova, que foi um dos treinadores de corrida de longa distância mais referenciados que tem, e o autor do livro entrevistou ele, e olha só o que ele fala: para construir sua casa aeróbica, para ter uma base de resistência suficiente para correr longas distâncias, leva cerca de 10 anos. Ou seja, tu precisa de 10 anos treinando corrida de uma maneira consistente, tendo esses estímulos para tu conseguir construir uma boa casa aeróbica. Quando um queniano tem 16 anos, ele já construiu a sua casa. Isso Renato Canova falou, um dos maiores treinadores da história. Então significa o quê? Porque desde os 6 anos ele já está tendo uma infância muito ativa. Então, embora ele não esteja fazendo um treinamento estruturado de corrida, ele já está correndo, indo para a escola. É óbvio que eu não estou romantizando isso. Obviamente tem que deixar claro. A gente está falando exclusivamente no contexto de corrida e o que o autor nos traz. Mas é algo que acontece com eles. E a gente não tem como negar isso. Então, ter essa fase de desenvolvimento. Imagina, todos os grandes atletas, eles começam a treinar muito cedo. Por quê? Porque demora muito tempo para a gente se formar um bom corredor. Talvez você que esteja com 35 anos e nunca tenha feito corrida na vida, você vai precisar no mínimo de uns 5 a 10 anos para formar uma boa base aeróbica, para aí sim depois começar a ter resultados, às vezes um pouco mais expressivos. E isso a gente tem que ser levado em conta. Não estou te desincentivando a praticar corrida, mas é algo que precisa ser levado em consideração. Às vezes, a gente vai passar por isso. Beleza? Então não estou te desincentivando, mas preste atenção que isso é algo bem importante, tá? Essa questão de ter uma infância ativa, inclusive se você quer que seu filho, seu sobrinho tenha uma boa qualidade de vida primeiramente e tenha, de certa forma, algum sucesso nos esportes, incentive ele a ser ativo na infância e na adolescência. E vai fazer muita diferença. Um terceiro ponto que o autor destaca, que é uma vida mais difícil e ativa. Então, ó, no Ocidente, isso são frases do livro, tá? Abre aspas. No Ocidente temos uma boa qualidade de vida, mas se você pensar no que significa qualidade de vida, significa menos fadiga, tornar as coisas mais fáceis. Correr, por outro lado, significa o quanto de fadiga você pode aguentar. Putz, percebe isso? Então, a gente tem uma questão de muito conforto atualmente. A gente, para ir na padaria, para ir no mercado, a gente vai de carro. Pega um carro para 500 metros andar. Ou seja, isso vai tirando o desconforto.
E é algo que a gente sabe que a fadiga é na corrida é o quanto de fadiga tu consegue tolerar. Então, essa vida dura que eles têm no Quênia é uma vida extremamente pobre, é difícil, é muito trabalho braçal. Isso faz com que eles criem uma resistência tanto física quanto mental. Mais uma vez, não estou romantizando a situação deles, mas é algo que leva eles a terem bons resultados. Inclusive, vou pegar esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, é a tradição da corrida, é a Bíblia da corrida. E repara só, tem uma parte onde Paavo Nurmi, quem que foi Paavo Nurmi, Nestor, que tá viajando? Paavo Nurmi foi um atleta finlandês do início do século XX, ali por volta de 1930, que ele ficou conhecido como ele fazia parte de um grupo que era os finlandeses voadores, tá certo? Que foi um grupo que dominou as corridas de longa distância. E olha as 3 coisas que ele destaca. Na verdade, uma das outras coisas, as outras 2 eu vou trazer aqui, que também são coisas que fazem parte do estilo de vida queniano, mas um dos 5 pontos que ele destaca é o segundo, é a força física. Nurmi acreditava que os finlandeses tinham pernas, quadris e órgãos internos fortes, especialmente o coração e os pulmões. Essas forças eram desenvolvidas pelo seu estilo de vida difícil. Ou seja, esse é mais um dos motivos do porquê que a gente vê muitas vezes corredores muito bons, por exemplo, que trabalham coletando lixo, tem um estilo de vida muito difícil, e a gente vai ver também que esse é um dos motivos de ser tão bons na corrida, que o quanto tu quer isso. Então, eles já têm uma vida difícil, uma vida dura, e aí quando vai para a corrida se torna fácil perto de todas as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. Querendo ou não, é um ponto horrível a gente pensar isso, mas é algo que fazem eles ser diferentes e ter um desenvolvimento a mais. Quarto ponto, a altitude. Os atletas, eles treinam em altitude, eles vivem, a maioria dos corredores quenianos vivem em Iten, que é uma cidade do Quênia, onde a altitude é 2.000 e poucos metros. Só a título de comparação, o lugar mais alto aqui do Brasil é Campos do Jordão, que se eu não me engano tem 1.400 metros. Ou seja, são quase 1.000 metros a mais de elevação, e a gente sabe que o corpo desenvolve características em relação ao treino de altitude, porque quando está em altitude, você tem menos oxigênio disponível, ou seja, o corpo ele cria mecanismos para tentar captar melhor esse pouco oxigênio que tem no corpo e ele se torna mais eficiente. Só que tem uma coisa, de você viver na baixa altitude, fazer alguns treinos na alta altitude e depois competir, que é normalmente o que os atletas fazem. Os quenianos, eles nascem na altitude, ou seja, todo o corpo deles ao longo dos anos vai sofrendo essas adaptações. E isso com certeza tem uma mudança muito grande no desenvolvimento deles. Então a altitude é mais um ponto que leva os quenianos a serem tão bons. Quinto, a dieta. Por quê? Porque lá eles não comem basicamente nada de alimentos processados. Eles têm uma alimentação extremamente simples, basicamente com o gali, que é tipo uma farinha que eles têm lá, é rica em carboidrato, só que não é esse o segredo deles, porque é uma comida que vem natural e eles não têm acesso a processado. Não existe McDonald's, não existe gordura, não existe toda essa coisa que a gente é bombardeado a todo tempo aqui no Ocidente. E isso com certeza faz pior, porque se a gente tiver uma nutrição ruim, que alimentos inflamatórios, alimentos que não são tão bons para o nosso corpo, não são naturais, o nosso desempenho vai ser pior comparado a eles que se alimentam de alimentos naturais. Então, mais um ponto. Ó. Até agora, a gente já tem 5 pontos do porquê os quenianos são tão bons na corrida. E aí tu vai perguntar, Nestor, só vou copiar uma coisa que os quenianos fazem? Não vai dar certo. É uma série, um conjunto de coisas que levam eles a serem tão bons. O sexto ponto, o tempo de descanso, tá certo? Olha só a conversa. Abre aspas. Conversei com alguns dos principais atletas britânicos que tinham ido ao Quênia para treinar e perguntei o que eles achavam que era a maior diferença entre o treinamento dos quenianos e o deles. Ou seja, o autor perguntou para os atletas britânicos que estavam fazendo um camping lá no Quênia qual que era a diferença. E eles responderam: descanso. Na Inglaterra, quando não estamos correndo, vamos às compras, fazemos comida, encontramos os amigos. Aqui, eles só descansam. E isso é sabido por muita gente. Então o atleta do Quênia levanta cedo, 5 horas da manhã os treinos lá. 5, 6 horas da manhã. Treinam, voltam para casa. Eles treinam sempre em jejum. Volta para casa, toma um café, descansa. Normalmente não faz mais nada durante o dia. E aí aguarda pro treino de tarde.
Então, os atletas que decidem ser atletas lá, eles abandonam todo o trabalho e coisa, eles vivem em campos de treinamento, que até é algo que a gente vai falar aqui logo depois, e eles só simplesmente vivem para treinar e para descansar. Então não tem como a gente comparar, a gente sabe que o descanso é algo muito importante, inclusive, ó, tem vários estudos que mostram que se você aumentar um pouco as suas horas de sono, você consegue ter um melhor rendimento. E ó, intuitivamente, abre aspas, muitos jogadores e técnicos dos Estados Unidos sabem que o descanso e o sono são importantes, mas muitas vezes é a primeira coisa a ser sacrificada. E a gente também sabe. Só que a coisa que a gente faz, às vezes por conta das demandas da vida, a gente vai dormir mais tarde, tem que acordar mais cedo, tem problemas com o filho, com o trabalho, com outras coisas. E isso é algo para mostrar também para você. Talvez você está se cobrando muito para ter um desempenho na corrida, só que você não está conseguindo descansar direito. E aí você está cometendo um crime com você mesmo, porque o descanso ele é essencial para você melhorar na corrida. E os quenianos fazem isso, por isso que eles conseguem ter um bom desempenho. Então, é diferente, muito diferente você comer, treinar, descansar, do que você comer, treinar, descansar, trabalhar, cuidar dos filhos, se estressar com o trânsito, pegar ônibus, enfrentar congestionamento, engarrafamento, é sinal vermelho, é acidente, é polícia, é preocupado se você vai ser demitido no trabalho, se você vai ter comida para amanhã, se você vai conseguir pagar suas contas, ou seja, todo esse estresse, e isso leva você a não descansar, tem que ficar acordado até mais tarde, exposto à luz, exposto à tela do celular, exposto à tela do computador, tudo isso vai criando uma grande gama de estresse que o atleta queniano não tem. Então ele consegue se concentrar única e exclusivamente na corrida. O sexto ponto, os modelos. Como assim, Nestor? Os modelos. Quando tu chega em Iten, que foi a cidade que o nosso autor foi, e é a cidade principal lá do Quênia de treinamento, tu chega assim, ó, tá escrito Iten, a terra dos campeões. Ou a casa dos... Não, a casa dos campeões. Home of Champions. Tá escrito assim, ó, a primeira coisa quando tu entra na chegada. Putz, como é que tu se sente ao chegar na casa dos campeões? Putz, tu se sente muito bem. Por quê? Porque todo o ambiente ali já te leva a acreditar que você vai ter um desempenho diferente. Porque tu tá chegando na casa dos melhores corredores do mundo. E aí, o que acontece? Os quenianos têm muitos modelos de sucesso. Por que aqui no Brasil, isso é mais uma abordagem cultural mesmo, por que no Brasil a gente tem muitos jogadores de futebol? Porque nós temos jogadores de futebol de destaque. No Quênia, por que tem muitos corredores lá? Porque tem muitos corredores de destaque. Então, da mesma forma como lá no Quênia a corrida é visto como uma forma de ascensão social, porque como eles são pobres, eles têm uma pobreza muito grande realmente, e imagina ganhar uma corrida, eles irem para uma corrida na Europa e ganhar 10 mil euros, 10 mil dólares, muitas vezes muda a vida deles lá no Quênia. Então eles encaram a corrida como uma forma de mudança social. E se a gente traçar esse paralelo com a nossa sociedade brasileira, a gente vai ver que muitas vezes o menino que mora lá na favela também olha para o futebol aqui como uma mudança de sair daquela vida difícil, de conseguir dar uma casa melhor para os pais, de conseguir esse desempenho melhor. Então é algo que realmente mexe, essa função de ascensão social através do esporte. No Quênia eles usam a corrida, no Brasil aqui a gente usa o futebol, assim como nos Estados Unidos tem o atletismo, que é forte também, tem futebol americano, tem basquete. Então, é uma forma de mudar de vida. Por isso que ter muitos modelos fomentam com que novas pessoas surjam naquele âmbito. Por isso que a gente vê, se você vê surgir agora, por exemplo, a gente tem alguns casos de alguns atletas que estão se destacando. Na ginástica, teve, Rebeca Andrade. Se destacou muito na ginástica. O que acontece? Ela apareceu pro povo. Logo, mais meninas agora vão querer fazer ginástica. E talvez daqui a 5, 10 anos a gente vai ver essa função da Rebeca que estimulou meninas a participar, porque ela foi um modelo a ser seguido, vai surgir uma nova geração de ginasta muito bom. Por quê? Porque tem um modelo a ser seguido. Alguém deu certo ali, e o primeiro para dar certo é sempre mais difícil, e aí as outras pessoas vão vendo essa e aí querem participar. Claro que exige todo um incentivo, um fomento do governo, mas se isso perdurar, vai surgindo mais modelos, vai tendo uma história maior e isso a gente vai melhorando cada vez mais. Então, ter modelos na nossa vida, seja em qualquer âmbito dela, é algo muito importante para você seguir esse modelo e se motivar. Sei lá quantos pontos agora. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8º ponto. Deixa eu botar aqui pra
Tô tendo minha colinha aqui também pra ver, porque não tem como não, né? A abordagem simples de treinamento. Nós, aqui, de forma geral, a gente tem uma abordagem muito complexa, a gente complica demais as coisas. Lá no Quênia, eles é muito mais simples. Por exemplo, a gente aqui usa muito relógio para cronometrar tudo. Putz, a gente cronometra sono, a gente cronometra cada pace, cada intervalo que a gente faz, o nível de estresse, o nível de frequência cardíaca. Lá eles não têm isso. Alguns corredores usam relógio, mas eles não olham para as métricas. Ou seja, se eles têm para fazer um treino de, por exemplo, 10 de 400 metros, eles vão setar ali os 400 metros, eles vão correr forte o primeiro 400 metros, depois eles vão trotar por 1, 2 minutos, corre forte de novo. Então eles só se preocupam em correr forte, eles não ficam analisando cada intervalo, como é que foi, se deu certo, se não deu certo. Eles simplesmente correm e têm uma abordagem muito mais leve. Se deu no planejado, deu. Se não deu, eles tentam no outro dia e tá tudo certo. Ou seja, isso alivia muito do estresse mental dessa cobrança que eles podem ter. E olha só, uma frase que tem no livro que é muito legal. Ter um relógio fazendo a contagem significa que você pode simplesmente correr sem pensar, para frente, para trás, para cima e para baixo, até que os bips te digam quando parar. No Ocidente, nós dividimos e analisamos tudo, mas às vezes, ao fazer isso, você perde o panorama geral. Os quenianos podem usar relógios, mas não estão usando eles para analisar os seus treinamentos. Eles simplesmente aceitam que venham. É uma abordagem mais simples. Então, simplesmente aceita. Tá marcando 3,30 por quilômetro? Tá 3,30. Não fica analisando, pensando o que pode acontecer. Simplesmente corre. Então, essa abordagem mais simples de simplesmente viver a corrida, viver como está sentindo, percebendo o esforço, é algo que também faz bastante diferença no processo de treinamento. Esse vídeo vai ficar muito longo, mas é que é uma resenha de um livro, então não tem como a gente fazer em pouco tempo. Beleza? Vamos para o número 9, que são os acampamentos de corrida. O que acontece lá no Quênia? O nosso narrador, o nosso autor do livro, fala muito bem sobre isso. Existem vários acampamentos de corrida lá no Quênia. O que são esses acampamentos? São pessoas, treinadores, investidores, empresários que vão lá para o Quênia, montam um pequeno acampamento onde eles colocam algumas casas ali, montam algumas casas e os atletas vão lá exclusivamente para treinar. Ou seja, eles têm vários atletas, eles pegam atletas bons, às vezes de um acampamento para o outro e vai mudando, onde ele fica ali os melhores atletas, eles treinam, recebem suporte de alimentação, de água, realmente para poder dormir ali, só se dedicar ao treino e a partir disso depois eles podem receber uma oportunidade desses mesmos empresários que vão lá para as corridas e aí levam eles para corridas na Europa, para corridas nos Estados Unidos, para corridas até aqui no Brasil, por conta desses acampamentos. E o principal deles, olha só o que eles falam aqui. Abre aspas, os atletas precisam se concentrar em seu treinamento. Eles precisam educar os moradores sobre a vida deles. Por quê? Precisam educar as pessoas que estão em volta deles, na sua família, que eles precisam se dedicar ao treino. É por isso que os campos de treinamento foram criados, para remover os atletas da distração de suas famílias e parentes e do resto do mundo exterior. Isso aqui é algo bem extremo. Só que talvez, por ser tão extremo assim, é porque eles tenham resultados tão bons. Então, muitas vezes não tem como se comparar. Perceba toda a complexidade de coisas que levam os quenianos a serem tão bons. Isso, inclusive, até o Kipchoge faz, que é o maior maratonista aí que a gente tem atualmente, que antes de uma maratona importante, 2, 3 meses antes, ele vai para um desses acampamentos de corrida, fica longe da sua esposa, fica longe da sua família e só se dedica exclusivamente para treinar. Ou seja, os atletas não usam redes sociais, eles vão lá, treinam, dormem e se alimentam. Basicamente isso, essa é a rotina todos os dias, é com outras pessoas, então eles ficam imersos dentro do mundo da corrida e só fazem isso. A gente tem como fazer isso? Não temos como fazer. Porque a gente tem outras demandas e simplesmente a gente só quer ser melhor na corrida, a gente não quer ser o campeão do mundo. Mas esse é um dos motivos que levam eles a serem os campeões do mundo. E percebam, muitos que são campeões lá, ganharam, por exemplo, maratonas olímpicas, ganharam campeonatos mundiais, ganharam majors, eles continuam nessas instalações extremamente simples. Abre aspas, o narrador, o nosso autor do livro. Mais tarde, perguntei aos corredores por que o acampamento tem instalações tão básicas. Os banheiros são apenas um buraco em um piso de concreto.
Isso é típico no Quênia, mas a maioria desses homens é rica, ou seja, os atletas que estão morando nessas condições têm muito dinheiro. A coleção de carros novos estacionados dentro do portão é a prova disso. Mas os atletas limpam os banheiros por conta própria, com um cronograma escrito à mão na parede da sala comum, listando quando cada atleta deve realizar as suas tarefas. E aí um dos atletas, o Emanuel Mutai, respondeu: "É a isso que estamos acostumados. Foi esse modo de vida que o levou a gente até onde é que nós estamos agora. Mudar isso seria arriscar tudo. Os atletas sabem que aqueles que optam por deixar os campos para viver uma vida mais confortável geralmente perdem sua vantagem. E com tanta competição nesse pequeno canto do mundo, a vantagem é algo difícil de recuperar depois de perdida." O que quer dizer isso? Que eles sabem que se tirar essa dificuldade desejável que eles estão enfrentando ali no dia de ter instalações simples, ter que fazer as próprias tarefas domésticas, eles podem estar perdendo uma vantagem. E no alto nível, na competitividade que esses atletas enfrentam diariamente, é algo que é muito difícil de acontecer. Então percebam como até a própria vida que eles escolhem, mesmo tendo carros esportivos de milhares de reais, de dólares na garagem, eles ainda escolhem morar e viver de uma forma extremamente simples para não perder uma vantagem que levou eles até lá. Quantos de vocês estão dispostos a fazer isso? Poucos, né? Talvez ninguém. E tá tudo certo também. Mas só para mostrar o nível de competitividade e da forma de pensar de um queniano. Que ele, às vezes, se submete a viver de uma maneira extremamente simples para poder continuar colhendo os resultados lá na frente. Se a gente pode traçar um paralelo com investimento. Quantos de vocês estão dispostos a viver com menos do que ganham durante certa determinada parte da vida para depois conseguir acumular um patrimônio e viver melhor lá na frente? São poucos. Se a gente pegar o brasileiro médio, bem menos pessoas que estão dispostas a fazer isso. Lá no Quênia é uma forma de viver a vida. E aí a gente entra num outro ponto aqui, que é aquilo que eu já falei pra você, que é o desejo de ter sucesso e mudar de vida. Que eu já expliquei numa parte anterior, que a gente tem um caso muito clássico que é do Sami Wanjiru. Ele venceu a maratona de Pequim, a Maratona Olímpica de Pequim, as Olimpíadas, em 2008 com apenas 21 anos de idade. Só que depois que ele venceu a maratona, ele começou a enfrentar muitos problemas com bebidas, com álcool. O desempenho dele caiu muito porque justamente ele saiu dessa vida extremamente simples que ele estava levando e aí começou, como ganhou dinheiro, ganhou mais luxo, ele acabou mudando o seu patamar de vida. Inclusive ele acabou falecendo em 2011 por conta de cair da sacada da casa dele, e aí não se sabe muito bem, é uma história meio controversa, mas todo mundo relata que ele perdeu muito foco depois que ganhou uma conquista. Isso acaba acontecendo, isso é uma questão nossa humana, que quando a gente conquista algo que a gente queria muito, normalmente a gente tende a relaxar um pouco mais. Só que ele acabou levando isso a níveis extremos. Então é algo que você pode levar para sua vida, que talvez tenha que arranjar formas de manter a motivação para conseguir melhores resultados. Ainda, é muita informação mesmo que tem no livro, recomendo que você leia, mas eu prometo que está quase no final agora. Um outro ponto, já nem sei mais qual o número que tá. A expectativa de que podem vencer. Então, os quenianos, eles acreditam muito que eles sempre podem ganhar uma corrida. Eles acreditam que hoje é o dia deles. Toda vez que eles vão começar a correr, eles acreditam que eu posso ganhar essa corrida hoje. E aí, eles fazem previsões extravagantes que vão bater recorde mundial, que vão conseguir lá. Eles vão lá para a corrida e correm. E aí, se deu certo, eles conseguiram. Se não deu certo, da próxima vez eu tento de novo. Então, eles têm uma abordagem extremamente leve com a corrida. O que acontece conosco? A gente vai para uma corrida, preciso bater meu RP. Aí tu não bate teu RP, e aí tu fica, não bati meu RP, e tu fica pensando, e aí aquilo tá difícil, aquilo vai te consumindo, e aí tu fica às vezes semanas pensando no RP que não te bateu, que tu não bateu, e aí tu acha que tu não tá correndo bem, não tá treinando bem, tu não nasceu pra correr, e tu nunca mais vai bater teu RP na corrida, quando os quenianos, que eles vivem disso, os quenianos vivem disso, eles simplesmente, beleza, se não bati meu RP, eu tento no próximo. E é isso. Olha que loucura. Essa é uma mudança de mentalidade muito grande que você precisa ter. E até, mais uma vez, citando o Canova aqui, ele fala que se você quiser ser um atleta de ponta, você precisa ser um pouco selvagem, não ser um contador.
que quer dizer isso? Que muitas vezes a gente, se você quiser realmente bater o seu RP e arriscar ter um desempenho muito bom, você tem que ser um pouco selvagem. Então não dá para ligar muito pro número do seu relógio, pro pace que tá marcando seu Garmin. Você precisa acreditar que vai conseguir correr aquilo e simplesmente correr e aceitar aquele desconforto e aceitar tudo aquilo para que você consiga melhorar na corrida. Então, é algo que a gente precisa ter, é criar essa expectativa de que é possível vencer. E aí entra algo que é a profecia autorrealizável que os quenianos têm. Como eles acreditam que tem toda uma questão, que eles têm modelos de corrida muito bons, ou seja, se tem meu colega do lado aqui que correu muito bem, eu também posso correr. Eu tô treinando na terra dos campeões, então eles imaginam já que eles também conseguem ter resultados muito bons na corrida. E aí, pelo fato deles acharem que podem ter resultados muito bons, eles tentam e ele não consegue. Mas ele tenta de novo, aí ele não consegue. Ele tenta de novo, não consegue, até que de tantas vezes que ele tentou, ele vai conseguir. Então acaba se tornando essa profecia autorrealizável, onde de tanto ele pensar e acreditar de que é possível, uma hora dá certo e aí ele confirma aquilo e continua treinando. Então uma boa mentalidade para você ter em relação à corrida. Outro ponto, que é a resistência mental do povo queniano. Os quenianos, eles têm muita tolerância à dor e essa questão da resistência mental, que é realmente devido ao estilo de vida difícil que eles levam. E ainda tem mais alguns pontos. Por exemplo, isso é algo que foi a primeira vez que eu li, foi nesse livro, e é algo muito legal. Quer dizer, não é legal, né? Putz, eu me expressei muito errado. É um fato interessante. Por quê? Porque eles, os quenianos, principalmente o motivo dos Kalendins, que é uma tribo ali entre os quenianos, eles são muito resistentes psicologicamente porque eles passam por uma cerimônia de circuncisão quando eles estão ali na adolescência. E aí, olha só o que o autor diz no livro. Espera-se que eles apresentem diante dos anciões da aldeia e suportem a dor da circuncisão sem piscar, sem demonstrar um único lampejo de emoção em seus rostos. Um estremecimento e sua passagem para a masculinidade estará incompleta para sempre, e eles serão expulsos da comunidade como covardes. Muitos atletas me disseram que, depois de passarem por essa provação, todos os outros desafios que enfrentam na vida, como uma chegada rápida no final de uma corrida, parecem fáceis. Então, mais uma vez, a gente falando aqui sobre a questão da dificuldade da vida. Isso não é algo simples de ser passado, é extremamente invasivo e, concordando ou não, é algo que fazem com que eles se tornem mais psicologicamente duros. Às vezes é como a questão de atletas que são bombeiros, atletas que são do exército, que por passarem por provações muito difíceis no momento que eles estão se construindo ali, entraram no exército, eles acabam superando mais momentos de dificuldade. Então parte de um treinamento de um soldado, de alguém que faz isso, é realmente passar por provações. Acontece que os quenianos também passam por isso de uma forma diferente, uma forma invasiva, que eu particularmente não concordo, mas é algo que leva eles a serem mais resistentes mentalmente. E aí, tem outros pontos, por exemplo, que é citado aqui no livro, que é algumas questões que eles incorporam no seu próprio treinamento que fazem com que eles fiquem melhor. Por exemplo, um dos motivos dos corredores adultos dão para usar tênis grandes é tornar o treinamento mais difícil. Um corredor me disse que sempre procura um tênis maior e mais pesado que consegue encontrar. Então, quando você calça os tênis de corrida, se sente tão leve, como se fosse um truque de mágica. Caraca, olha só. Eles, para criar mais resistência mental, eu cito isso como as dificuldades desejáveis que a gente enfrenta na corrida, eles simplesmente escolhem o tênis mais pesado, o tênis mais difícil, para ficar com mais dificuldade no treino, para poder depois, quando coloca o tênis de corrida, correr mais rápido. E é isso que eu falo às vezes para meus alunos. Tu não tem que treinar com tênis de placa. No máximo fazer um treino, 2 treinos. Por quê? Tu treina com tênis difícil, com aquele tênis que não tem tanta responsividade. O que acontece? Aí tu consegue, quando colocar o tênis de placa, bum, tu sente a mágica acontecer e aí tu vai e acelera. Percebe essa discrepância gigante que tem? Então, desde isso aqui, o queniano ele já se torna diferente. Ele já escolhe passar por situações mais difíceis para conseguir um resultado melhor. E aí, outras coisas também. Eles, quando vem uma subida, eles aceleram na subida.
porque eles veem aquela subida como uma oportunidade de melhorar ainda mais. Então, olha só, eles colocam um tênis pesado, eles aceleram na subida, eles treinam majoritariamente em estrada de chão, eles treinam uma vez que outra no asfalto, tipo uma vez na semana, uma vez a cada 2 semanas no asfalto, somente para manter o contato com o piso de competição, e o resto é sempre em estrada de chão, pegando subida no meio da floresta, literalmente no meio da floresta. Por quê? Porque tudo isso aumenta a resistência mental deles, aumenta as dificuldades no treino, e isso faz com que quando eles estiverem correndo na prova em condições melhores, eles se sintam melhores. Inclusive, já falei sobre isso num vídeo, que é as dificuldades desejáveis. E aí, essa questão também da falta de alternativa, que lá no Quênia não tem muito o que fazer. Ou tu vai trabalhar como um fazendeiro, e aí ter o trabalho pesado da fazenda, da vida no campo, ou tu vai virar um corredor. E aí muitos escolhem virar um corredor como uma forma de atingir melhores resultados. Então, só para que vocês entendam, essa foi a análise do Correndo com os Quenianos. Todos os pontos que eu achei muito importantes no livro. E aí, vamos voltar ao livro aqui, A Tradição da Corrida, que é esse livro aqui, que eu tenho que te falar dos 3 pontos que eu disse que se parece muito à questão dos atletas finlandeses lá do início do século XX com os atletas quenianos. A gente já falou do segundo, que era a força física, mas o primeiro, a abordagem mental. Os finlandeses, trazendo aqui o que o Nurmi escreveu, tá? Os finlandeses estavam acostumados ao trabalho duro, viviam uma vida dura, como exemplificado pelas suas próprias experiências, e eram corajosos e determinados de uma forma obstinada, quase estúpida. Como o jornalista especulou, trabalho, amor ao trabalho, amor em lutar contra as probabilidades e obstáculos tem ensinado a esses homens os verdadeiros pré-requisitos de competição atlética. Segundo, a força física, que eu já disse para vocês, que essa força era desenvolvida pelo estilo de vida difícil. O terceiro, paisagem e clima finlandeses. A constantemente mutável zona rural finlandesa, as colinas ondulantes, florestas e pântanos diminuíam o tédio do treino. Em contraste, as estradas da Europa, fora da Escandinávia, eram niveladas demais, retas e pavimentadas com paralelepípedos ou asfalto. Essas estradas não são adequadas para treinar. Caminhar nelas por muito tempo torna-se chato, especialmente quando a área circundante é plana. Aqui é diferente, onde as estradas raramente são planas e onde o ambiente varia de gentis colinas a florestas e prados. Essas estradas não são maçantes, ao mesmo tempo a terra fofa e arenosa é boa para os pés. O clima do verão era ideal para o treino de distância, já que não era quente demais, enquanto que, de acordo com Nurmi, os duros invernos induziam uma agressividade e raiva que encorajavam o treino. Então percebam como tem uma grande semelhança entre o treino dos finlandeses, a forma como os finlandeses eram criados e o que eles associavam o seu desempenho lá no início do século XX com o que os quenianos fazem hoje no século XXI, quase 100 anos depois, como as condições, o ambiente, a forma de pensar, como eles encaram as adversidades como uma possibilidade deles melhorarem na corrida. E é como tem uma frase aqui, a capacidade da corrida é resistir à fadiga, é resistir à adversidade. Quanto mais adversidade e dificuldades você colocar no seu treino, então, às vezes treinar com subida, acelerar na subida, treinar com tênis que é um pouco mais pesado do que tu acharia legal, treinar em jejum, treinar cedo da manhã, todas essas coisas que te tiram da zona de conforto vão criando a sua resistência mental, vão criando a sua autoconfiança e aí tu vai ficando melhor na corrida. E aí para finalizar, né, aqui o ponto, o nosso autor ele faz um paralelo. Para cada motivo de sucesso queniano, vemos a tendência oposta ocorrendo no Ocidente, ou seja, acontecendo aqui com nós. Enquanto os quenianos têm uma infância ativa, a gente está se tornando cada vez mais sedentário. Enquanto os quenianos correm descalço, a gente coloca tênis cada vez mais pesados e mais longe do contato com os pés, longe dessa trabalho com os pés, trabalho de força dos pés, em comparação aos quenianos. A nossa dieta está cada vez pior, cada vez mais alimentos ultraprocessados, alimentos não naturais, enquanto que os quenianos continuam com a mesma forma de ver. Os quenianos têm cada vez mais modelos de sucesso, pessoas ali que inspiram eles a treinar ainda mais, enquanto a gente vai diminuindo isso e muitas vezes a gente dá o foco na pessoa errada. Então, a gente vai dando foco, ao invés de ter o foco de uma pessoa de sucesso que realmente passou por adversidades ou conquistou algo, a gente acaba prestando mais atenção em pessoas
que não tem tanto... não passaram por isso ou não são um modelo tão bom para seguir, porque elas não vão te inspirar tanto assim, e elas também não oferecem tantas oportunidades de melhoria que você pode ser, que é, por exemplo, se for pegar um blogueiro, um influencer, talvez ele não seja um modelo de sucesso que você queira para você, a não ser que você queira ser um blogueiro ou influencer também. Então fechou, era isso. Ficou um vídeo bem longo, só nerd vai assistir isso aqui, então se tu chegou até o final desse vídeo, comenta nerd, só pra eu saber se tu assistiu até lá. No mais, fica aí, se tiver qualquer dúvida, qualquer comentário que queira fazer aqui sobre a resenha do livro Correndo com os Kenianos, deixa aí nos comentários. Se você quiser mais resenha de livros, talvez eu consiga ser mais simples na próxima resenha, mais sucinto, também deixa aí nos comentários, mas eu tentei trazer toda a minha experiência em relação a isso, e também, se caso você não queira ler o livro, que é de difícil acesso, também aqui você consegue pegar a maioria dos conhecimentos que estão contidos no livro. Beleza? Mas era isso, um forte abraço, a gente se vê na próxima. Valeu, e o que baixa pace é o treino.